Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença. Toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Graça e paz, amados. Graça e paz. Sinta a glória do Pai. Deus te abençoe. Que você tenha uma noite abençoada na presença do Senhor. Paz, Miriam. Que bom tê-la aqui. Oh, glória a Deus. Geisa, paz. Deus abençoe a sua vida, querido. Tua presença é o que eu mais quero, Jesus. Oh, aleluia. Deus te abençoe. Que presença. A paz amada, Fernandinha, nossa preletora já está aqui, gente. Miriam, que bom estar aqui com você. Letícia, Deus abençoe a sua vida. A presença de Deus. A presença de Deus é incomparável. Não é? Você já pôde algum dia, algum momento sentir a presença de Deus? Já? É lindo, não é? É tremendo. Você chora, você sorri. Oh, meu Deus, é uma coisa muito gostosa, muito maravilhosa. A paz, Letícia, a paz, Rejane. Gente, vai compartilhando aí essa live. Quero pedir a você, sabe esse aviãozinho que tem aí do lado? Essa setinha? Vai encaminhando para os seus amigos, para os seus irmãos. Marca o nome delas aqui no comentário. Marca aí o nome dessa pessoa e vai chamando para você ouvir uma palavra do céu para o seu coração agora. Vai fazendo isso. Eu também vou fazer isso agora. Então, aproveita esse momento. É muito importante quando você marca alguém, quando você escreve o nome dela aí nos comentários ou manda a setinha. O Instagram vai compreendendo que é importante que estamos comunicando aqui, não é? É muito importante. A palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela é poderosa. Oh, glória a Deus. A Geisa está pedindo uma oração aqui, né? Para o filho dela, Dinardo, que está novamente internado. E pelo senhor Henrique, amigo de quarto. Deus tem feito maravilha na vida dessas pessoas. Amém, Geisa. Enquanto você está lá, aproveita esse momento mesmo para profetizar, não é? Para falar de Cristo para essas pessoas, para orar. Deus não nos coloca nesses lugares à toa. Ele tem sempre um propósito conosco. Eu não sei se você crê assim, mas eu creio, sabe? Eu creio que Deus tem um propósito na nossa vida. Então, se você está ali, realmente é porque Deus tem um propósito nesse momento lá. Então, fale de Cristo, ore, proclame a palavra, porque pessoas com certeza estarão precisando de ouvir uma palavra do Senhor. Então vamos lá, meus amados. Rita, a paz. Lidiane, a paz. Se vocês quiserem aí colocarem um pedido de orações, os pedidos de orações, por favor,
coloquem aí, tá? Nós vamos orar depois. A Geisa tá pedindo oração pelo seu filho. E vamos estar orando. Deus é fiel para curar. Deus é fiel para sarar emoções, não é? Então, coloque aí o nome dessa pessoa, porque no final nós vamos orar, tá? Pelo filho. Isso. Vai mandando essa setinha aí para os seus amigos. Eu também estou fazendo isso. Mande aí para umas 30 pessoas, não é? Essas pessoas em verde, bolinha verde, estão online. Então, uma ótima oportunidade para elas estarem louvando a Deus aqui conosco. Esse lugar torna a casa de Deus, torna um lugar de adoração ao nome todo-poderoso do nosso Deus. Então faça isso. Isso. Mande para 10 amigos aí seu do Instagram. Isso, vai marcando e vai encaminhando. Eu não sei a que horas essa pessoa vai ouvir, se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 2, 3 dias, não importa. O importa é que essa palavra tem o endereço certo. Você crê assim? Aleluia! Eu creio que essa palavra tem o endereço certo. Amém? Eu vou chamar aqui a minha convidada, que já está aqui, tá bom? Ela já está aqui e nós vamos orar. E aproveite aí, vai mandando um coraçãozinho para a live subir, vai comentando, tá? Vai comentando aí a live, porque é uma ótima oportunidade para o Instagram divulgar para outras pessoas. Amém? Vamos lá. Ô, preciosa! Que linda, que privilégio, que honra! A paz do Senhor, minha pastora. Tudo bom? Como é que você está, linda? Estou me recuperando, né? Eu peguei aí uma gripe bem difícil, né? E agora estou tentando, assim, passar por essa gripe aí bem tranquila, né? Mas foi difícil. Foi uma semana bem arriada, então a voz está um pouco rouca. Se ninguém estiver me ouvindo, fala que a gente fala um pouquinho mais alto. Mas eu estou ouvindo bem. Daniele, Deus abençoe. Mariana. Então, povo, vocês estão ouvindo bem aí? A missionária Fernanda está ouvindo bem? Vocês estão nos escutando bem? Dá um retorno aí pra gente. Diz ok, bota a mãozinha para cima. Diz que tá legal. Vê se vocês estão escutando bem o som. Dá um retorno aí pra gente. Estão escutando bem? A Rita tá falando que sim. A Mariana, sim. Então tá bom. Ô, Glória, tá ouvindo bem, missionária. Olha aí. O povo tá ligado. Que bom. Não é? Mas, missionária, que prazer tê-la aqui, né? Conosco, para trazer uma palavra do céu para os nossos corações. Eu só vivo aí, né? Curtindo, acompanhando as suas palavras. E tem sido bênção para muitas pessoas, para a minha vida, né? Também. Quem não segue a Fernanda, vai lá, procura. Você vai estar sempre ouvindo e sabendo de onde ela está indo, ó, mandando fogo. Ô, Glória! Mas fala, preciosa. Esses dias eu fiquei bem caída, mas consegui ministrar sábado, consegui ministrar ontem. Aí hoje eu passei um dia um pouquinho, né? Aí eu falei assim, meu Deus, eu preciso estar nessa live hoje. Jesus me ajuda. E aqui choveu muito, não sei se está chovendo por aí, mas aqui choveu muito. E aí eu até queria ir para outra casa, né? Numa casa de uma amiga, porque a minha cachorrinha está aqui, então se alguém ouvir algum latido, amado, me perdoem, porque quando o vizinho passa aí na rua, a cachorrinha late, mas ela não vai latir não, em nome de Jesus. Mas vai dar tudo certo. Eu falei, não, eu vou simplesmente ficar em casa, porque é muito complicado a gente sair nesse sereno, né? A não ser por uma necessidade mesmo. E eu estou muito feliz, viu, pastora Selma, por esse convite.
Foi Amém, difícil amém. marcar, mas conseguimos, né? Foi, né? É verdade, é verdade. Mas eu fico Mas muito feliz de estar aqui. E a senhora, para mim, é uma pessoa de referência há muitos anos, né? amém. Já foi minha líder aí, geral da UFADERJ, e líder, continua sendo nosso exemplo, nossa referência aí. Amém. E louvo a Deus pela sua vida, estou muito feliz de estar aqui nessa Amém. noite. Eu é que agradeço, tá bom? A sua palavra. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu costumo dizer que esse tempo aqui que a gente passa, né, Fernanda, é um tempo de aprendizado, de realmente temor a Deus. Não é um momento, acho que vocês não têm nada que fazer, né? Será que a pastora Selma não tem nada que fazer? A, a, a missionária não tem nada? A gente tem sim. E além disso, a gente tem esse compromisso de estar aqui repartindo, compartilhando essa palavra. Porque muitas pessoas, elas às vezes nem escutam agora, mas depois escutam e a palavra tem um lugar especial para entrar, não é? Entrar nos corações. Então, eu estarei orando, a paz é a Carla, né? A Cleidinha. Deus abençoe a vida de vocês, não é? Vamos estar orando agora para que o Espírito Santo te use, sabe? Eu quero agradecer mesmo você, não estando tão bem, mas você dispôs, né? Esse tempo para Deus, sabe? Preciosa, o Senhor vai te recompensar, tá? Por esse esforço que a gente está vendo que você está fazendo, mas a Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo louvor. Então, minha gente, pega anotações, pegue caneta, compartilhe, participe aqui da live, manda coraçãozinho, porque Eu mandei mais quanto mais você comenta, quanto mais você curte, né, mandando coraçãozinho, mais a live vai subindo e vai mostrando para outras pessoas que vai precisar ouvir essa palavra. Mas Eu fala, mandei, Lucas. eu mandei umas solicitações aí, ó. Tem pastor de Tanguá, tem missionária aqui de Nova Iguaçu, minha amiga, tem as mulheres ousadas, Amém. tem bastante gente aí. Glória a Deus, amém. Vamos Pastor orar, Benício de Senhor. Tanguá. Amém. Senhor, eu te louvo por essa oportunidade de receber a tua filha nessa noite. Embora ela não esteja 100% com a sua saúde física, mas ela, Senhor, resolveu fazer o melhor para ti. Eu te louvo, Senhor, pela vida da tua filha. Recompensa a tua filha, dá ela saúde a cada dia. Ela está aqui, Senhor, porque ela tem um compromisso com a tua palavra. E eu quero te agradecer, Senhor, que o Senhor possa estar restabelecendo a saúde da Fernanda, a saúde de muitos que entraram aqui, também estão enfermos, com parentes enfermos. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai falar de forma poderosa. Seja bem-vindo aqui, Senhor Espírito Santo. Seja bem-vindo aqui para curar, para acalmar. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui para salvar. Faça isso, Senhor, nas vidas. Eu tenho certeza que o Senhor fará, porque o Senhor pode. Tudo é possível, Senhor. E nós cremos nessa noite, em nome de Jesus. Usa a tua filha. Amém e amém. Fica à vontade, preciosa. Deus abençoe a sua vida. Amém. Muitíssimo. Então, quando a Gostaria. gente falou a primeira vez, você tinha dito para mim que as lives eram com título de ousadia, né? E como eu tenho um grupo das mulheres ousadas, estava tranquila. Aí depois você falou, não é, agora o tema é tua palavra. E quando você disse isso na hora, geralmente quando eu ganho convite para pregar, ou quando alguém entra em contato comigo, interessante que tem momento que é na hora que Deus já diz a palavra que é para me ministrar e eu tenho que anotar. E Verdade. quando você falou tua palavra, a mensagem que ardeu no meu coração foi uma mensagem que Deus já me deu há muito tempo. E ela serve Amém. como um farol, né? Ela me direciona em muitas situações da minha vida. Eu quero que Aleluia. quem estiver aqui com a gente abra
em 1 Samuel, no capítulo 17, Porque versículo 54. 1 Samuel, anotem aí, meu povo, vamos lá. Porque eu faço uma série de lives com um tema, e depois eu mudo, né? Como eu já estava há bastante tempo com o tema coragem, ousadia, né? Eu falei, agora vamos mudar para a tua palavra. De forma Mas que, eu do entendi Gênesis que ao Apocalipse, é a palavra de Deus, não é? mas eu entendi Qualquer que era lugar para que mim você abrir, é a palavra, isso. né? Mas se eu fosse pregar sobre ousadia, eu ia pregar sobre outro personagem. Sim, sim. Então, eu entendi que Deus queria que eu falasse sobre esse personagem. Aleluia. 1 1 Samuel, Samuel, capítulo 17, versículo 54 em diante. E eu vou ler só uma parte, no finalzinho, do Salmo 68, versículo 11. Só a parte A do versículo. Eu vou ler essa parte aqui do 54 ao 58 e depois eu vou para Salmo só para vocês entenderem. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. Porém, pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: de quem é filho este jovem? Abner. E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é filho esse jovem? Voltando-se, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi: filho de teu servo Jessé, o belemita. Aí, Salmo 68, versículo 11, só a parte A do versículo, diz assim: o Senhor deu a palavra. Eu só quero esse pedacinho aí. O Senhor deu a palavra. A live fala sobre tua palavra e eu quero falar de quem carrega uma palavra de Deus. amém. Quem traz uma palavra de Deus. O Salmo 68 é um cântico de Davi. Davi, ele carregava uma palavra. Davi, ele não foi atrás de uma palavra, ele não foi pedir uma palavra, ele ganhou uma palavra. Salmo 118, versículo 8, que é o versículo central da Bíblia, mexe muito comigo, que diz assim: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. O versículo seguinte é melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. Então, a gente confia em quem? Quem nos deu a palavra? Quem foi aquele que nos prometeu? E tem hora que a gente vê pessoas tendo algumas atitudes no nosso meio e dá para notar que essa pessoa nunca ganhou uma palavra de verdade. Porque uma coisa é você ganhar uma palavra diretamente da boca de Deus. Quando você sabe que foi um profeta legítimo, como o caso de Samuel, ou quando você ouve do próprio Deus, quando você entende que foi Deus que falou contigo, todas as suas atitudes para frente são totalmente diferentes. Então, Verdade. Davi mostra isso em sua trajetória inteira. Era um jovem com 17 anos que ganhou uma palavra do Senhor dizendo: você vai ser rei. E se você ler o historiador Flávio Josefo, ele vai dizer que quando Samuel fala, não fala abertamente, só fala que Deus escolheu ele, só não diz para quê. E como automaticamente Davi também vai profetizar, então entenda-se, né? Todos entendem que, como Samuel é velho, ele está sendo ungido a profeta. Mas Flávio Josefo diz que no ouvido de Davi, Samuel diz assim: Deus tem escolhido você
para reinar em Aleluia. Israel. Então Verdade. tem coisa que Deus não precisa botar no outdoor. Ele precisa falar com a gente. E quando a É. gente carrega essa palavra, as nossas atitudes são totalmente diferentes. Por exemplo, Aleluia. ele é ungido no capítulo 16, e dentro do capítulo 16 ele é convidado a entrar no palácio para tocar harpa para um rei que está no poder, que ele já sabe que ele vai reinar. Então, que a cadeira é dele. Então, ele vai lá fazer um trabalho simples e ele aceita. E ele não entra com soberba, ele não entra já se apresentando, ele não entra se amostrando, porque quem carrega uma palavra vai ter os acessos, vai ter as portas abertas, não precisa se amostrar para chegar. Porque quem carrega a palavra, o próprio Deus vai conduzindo ele. Aí você nota que no capítulo 16, ele entra no palácio. É como ele visse um pouquinho de amostra grátis do que Deus vai fazer. Porque Deus faz assim, sabe, pastora? Deus vai dando amostra grátis para a gente daquilo que ele vai fazer com a gente ainda. Aí a gente já sabe mais ou menos como ele vai conduzir. Glória Deus bota Davi agora dentro do palácio. Isso no capítulo 16. E mesmo no capítulo 16, você vê que Davi não quer se amostrar carregando uma palavra dessa tão grande. Não quer se apresentar. Simplesmente faz uma coisa tão simples. Aí no capítulo 17, a Bíblia vai dizer que os seus irmãos estão em guerra e seu pai chama ele e fala assim, ó, vai levar alimento para os seus irmãos e ter notícia deles. Quer dizer, está ungido, já tem uma palavra, já carrega uma palavra. E mesmo assim, Davi não mudou. Quem fica mudando mediante o que vai ser amanhã, porque nunca vai ser. Porque quem não precisa apressar as coisas. Davi vai ao encontro dos seus irmãos, fazendo uma coisa simples. E aí eu lembro da palavra de Deus que fala assim, ó, quem despreza o dia das coisas pequenas? Davi não desprezou, porque em coisas pequenas tem coisas escondidas, coisas grandes de Deus. Às vezes a gente diz assim, não, mas o Senhor tem muito comigo, eu vou fazer isso. Davi não fala assim. E interessante que é dentro dessa ação pequena que está escondido o primeiro outdoor da vida de Davi. Dentro de uma situação tão pequena, vai lá, leva a comida e fica sabendo dos teus irmãos. E quando ele chega lá, simplesmente ele... Não falei da cachorrinha? Ele simplesmente chega lá e ele entra dentro daquela guerra e começa a questionar sobre a guerra. Ele começa a perguntar sobre a guerra. Mas não é porque ele quer se amostrar ou porque ele fica indignado com a situação daquele homem estar afrontando Deus vivo. E isso a gente tem que lembrar que é um menino ainda. E aí o seu irmão, Eliezer, simplesmente fala para ele assim, Davi, por que deixaste aquelas pequenas ovelhas? E aí mostra aí que o irmão não sabia que ele era rei, não. Que achava que ele era só profeta mesmo. Porque se soubesse que era rei, não tratava assim. Porque tem gente que não sabe o que Deus vai fazer com a gente amanhã. Por isso nos trata de qualquer maneira. Aí ele fala para ele assim, por que deixaste aquelas poucas ovelhas? Conheço a presunção do teu coração. E eu aprendo que quem carrega a palavra não fica procurando acesso, não se preocupa em fazer coisas grandes ou pequenas, e também aprende a não lutar com irmão nenhum.
É, Jesus, é verdade. Davi não luta, não guerreia, não briga com o irmão. Ele fala algo para Davi e Davi mostra que sabe quem ele é, ele próprio. Porque quem carrega uma palavra sabe quem é diante de Deus. Esses dias, eu pregando, eu falei, tem gente que prega a verdade, mas tem gente que não só prega a verdade, mas carrega uma verdade na vida. E quem carrega uma verdade na vida, a palavra que ela prega tem muito mais valor. É verdade. Porque não adianta pregar a verdade e não carregar a verdade junto. Então, Davi não briga com o irmão, não entra em conflito com o irmão dele. Ele diz assim, eu conheço a sua presunção. E Davi não responde nada. A Bíblia vai dizer que ele somente se afasta. A única coisa que ele diz é, não era necessário isso? Não era necessário eu perguntar? Não é necessário alguém tomar uma atitude? Né? E se afasta do irmão. E isso eu aprendo com Davi. Quem carrega uma palavra não precisa dizer quem é. E não precisa ficar provando para os outros o que passa dentro do nosso coração de verdade. Ele disse assim, eu conheço a presunção do teu coração. Porque as pessoas acham que conhecem a gente, se nem a gente às vezes conhece a gente. Aí Davi se afasta, Davi não discute com o irmão, e isso é muito interessante, sabe por quê? Porque hoje esse irmão está com problema com Davi. Mas lá na frente, quando Davi for perseguido por Saul, a Bíblia vai dizer que a família de Davi vai procurar Davi dentro daquela caverna. Então, tem pessoas que hoje estão nos enfrentando, mas as atitudes que a gente toma vai fazer amanhã essas pessoas mesmo que estão nos enfrentando querer estar junto da gente. Verdade. Aí Davi não discute, Davi não briga, porque Davi não precisa provar nada para o seu irmão. E a gente tem que aprender isso. Quem carrega uma palavra tem que ter um direcionamento. E entender que tem que saber onde gasta a sua energia. Se ele gastasse a energia discutindo e brigando com o irmão, ele não teria energia para se apresentar um Saul e simplesmente lutar com Golias. Gaste a sua energia não para brigar com o seu irmão na rede social. Aleluia. Gaste a sua energia não para brigar com o seu irmão de igreja. Gaste a sua energia não simplesmente contra aquele que amanhã pode vir a se converter de verdade e ser bênção na sua vida. Gaste a sua energia com aquele que está enfrentando o exército do Deus vivo. É essa luta que nós temos que ter. Hoje a gente está vendo o próprio povo cristão se matando entre si. No momento em que Jesus está voltando, no momento em que as coisas estão sendo arrumadas, a gente está batendo um no outro. Que é a hora da gente juntar força para se posicionar e mostrar quem é a igreja na terra. É agora. É agora. É agora que a gente vai mostrar a nossa força, mas é lutando contra o próprio irmão. Você pode não aceitar o que ele fala, mas sai de perto. Gasta a sua energia com quem tem que gastar, que é contra aquele que está enfrentando o exército do Deus vivo. Aí, quem carrega a palavra não se vê com os olhos do outro. Quem carrega uma palavra não se vê com os olhos do outro. Sabe se enxergar. Davi não se olha com os olhos de Eliabe. Davi sabe quem ele é. Por isso que ele não guerreia. Você não responde as pessoas que falam contra você, porque você sabe quem você é. Agora, quando você não sabe quem é, são de energia para responder. Porque, na verdade, você ainda
não sabe nem quem você é. Aí a Bíblia vai mostrar que ele não gasta energia com seu irmão. E ele agora vai de encontro a Saul. Ele vai de encontro a Saul, dizendo que quer guerrear, e Saul começa a questionar ele, começa a perguntar uma porção de coisa para ele. E a Bíblia vai mostrar na leitura que nós fizemos, ali mostra o fechamento na visão de Saul, porque mostra ali Davi vindo com a cabeça do gigante, e daqui a pouco a Bíblia vai falar assim, e Saul, quando viu Davi saindo para lutar ainda, então está mostrando ali um resumo antes daquela cena de Davi vindo com a cabeça do filisteu. Então Saul questionou assim, o Abner, esse rapaz que veio aqui agora, que está indo lutar, quem é ele? Ele é filho de quem? Ele é filho de quem, Abner? E Abner não sabia responder. E por que chamou a atenção de Saul? Chamou a atenção de Saul a coragem de um menino ao sair dele com tanto ímpeto para lutar. Um menino, mas que tem ímpeto para lutar. O que chama a atenção de todo mundo em nossas voltas é a nossa coragem para lutar. É a nossa ousadia para lutar. Então, quem carrega uma palavra não tem medo das lutas, dos embates da vida. Então, quem carrega uma palavra sabe que Deus vai fazer. Então, ela tem ânimo para ir para frente. Aí, Saul começa a questionar, dizendo quem é esse jovem? Quem é o pai desse jovem? Ele é filho de quem? Interessante que não é a primeira vez que Saul vê Davi. Davi, no capítulo 16, tocou a harpa para ele. E se você ler lá, vai ver que Saul disse assim, que começou a amar Davi. Tem gente que nos ama, mas não sabe nada da gente. Diz que nos ama, mas vai enxergar a gente, não é quando a gente adora só. Quando a gente está com harpa na mão, quando a gente está com o microfone na mão. Vão se assustar com a gente quando a gente mostrar disponibilidade para lutar. Aleluia. Quando ele vai para lutar, Saul quer saber tudo dele. Porque Saul já enxergou o que ele carrega. Só vão enxergar a palavra que a gente carrega, não é tocando harpa. Não. É a nossa disponibilidade para guerrear contra o inimigo. Aí vão entender que a gente não está para brincadeira, que a gente não está para passar um tempo, que a gente não chegou só para aparecer. Não. Vai entender o que a gente carrega. Aí ele começa a questionar. Quem é o pai desse menino? Aí a Bíblia vai mostrar que Davi vai, luta e volta com a cabeça na mão. E Abner já pega ele, já leva direto para Saul. E a pergunta é, de quem você é filho? Aí ele diz, de Jessé. Interessante que é um Jessé que não chamou ele para a mesa. Um Jessé que não lembrou dele. E eu aprendo com Davi a dar honra até a quem não me dá honra. A dar nome até para quem não quis me dar um nome. Eu aprendo com Davi que quem carrega uma palavra não tem problema nenhum de honrar quem nunca se preocupou em dar a nossas honras. Porque, na verdade, era uma honra que era dele. Ele era filho. Ele tinha que estar sentado na mesa. Mas não estava. Mas o próprio Deus deu a ele. Mas Davi agora vai ter prazer de falar o nome do pai, dizendo, Jessé, o belemita, esse é o meu pai. Então, quem carrega uma palavra não tem problema em honrar aqueles que não nos honraram. Davi
Eu Aleluia. vejo em toda a trajetória de Davi, ele tendo atitudes que eu e você precisamos ter. Se eu e você carregamos uma palavra, sabemos quem entregou essa palavra, não é gritando aos quatro ventos que a gente vai dizer o que a gente carrega, não. As nossas atitudes, a nossa vivência é que vai mostrar para todo mundo que a gente carrega uma palavra. E Saul questiona quem é o pai dele, e você sabe que a partir daí Saul vai abrir os olhos em relação a Davi. Porque a gente comenta que Saul começou a ficar com inveja quando as mulheres cantaram. Não. Ele já faz uma proposta um pouquinho mais para frente para Davi morrer logo. Então ele já não quer Davi por perto, porque ele já sabe, porque ele viu, porque quem vê a gente se disponibilizando e correndo para enfrentar um Golias que ninguém teve coragem de enfrentar, porque isso é muito interessante, sabe, pastora? Tem pessoas que são usadas pelo maligno, que anda no nosso meio, que ninguém tem coragem de enfrentar. Por quê? Porque às vezes mostra poder e força. E quando alguém enxerga num Davi uma coragem para enfrentar alguém com força e poder superior a ele, agora Saul está com medo. Se ele tem coragem de abater um Golias, imagina a mim. Gigante. É. Oh, meu Deus. Desse jeito. E essa palavra sempre mexeu comigo. Deus deu a palavra. E se Deus deu a palavra, você não vê mais na frente, depois de toda a perseguição, Davi matando Saul. Olha que interessante. A maior vitória de Davi não foi matar o Golias. A maior vitória de Davi é não trazer nas suas mãos o sangue de Saul. É, Jesus. É verdade. Quando eu prego, eu falo muito sobre isso. Eu falo assim, quem quiser carregar sangue do outro, que carregue. Eu aprendi que tem hora que eu me posiciono para me defender. Mas ninguém vai me ver pegando espada de prontidão e matando alguém. Isso eu tenho pedido ao Senhor todo dia. E tem hora que tem pessoas que se levantam e nem elas. Eu falo com o Senhor, Senhor, me dê força para mim não ser como elas são comigo. Davi não mata Saul. Sabe por quê? Ele entende, eu carrego uma palavra. Então quem vai me sentar naquele trono é quem me deu a palavra. Aleluia. Então a gente não precisa empurrar ninguém para chegar. Não precisa matar ninguém. E, pastora, eu vou falar para a senhora. Verdade. Existe hoje em dia, no nosso meio, os descendentes de Caim e os descendentes de Abel. Caim chama. Caim é que começa a parte da oferta. Caim é que vai ofertar. Abel vê e faz também. Não é quem chega primeiro. É quem faz direito. Deus aceita a oferta de Abel. Aí Caim cai o semblante. Tem pessoas que chegam antes da gente e só porque Deus está fazendo com a gente, o semblante já está caindo. Meu Deus. Já estão revoltados. Aí Deus usa uma palavra e fala assim, Caim, se tu fizer certo não será aceito? Será, meu filho. É só fazer o certo. Mas o inimigo jaz à porta. Ele está dizendo assim, por que caiu o seu semblante, Caim? Caim, essa inveja aí está errada. Mas o diabo está na porta. Só você não pode permitir que entre. Porque nós, todos nós, somos carne.
temos tendência à inveja, a situações, a sentimentos ruins, mas abrir a porta e deixar o diabo entrar é a gente que faz. E interessante que o diabo já está na porta, ele entra. Se ele vê qualquer brecha, ele entra. O nosso Senhor não, ele bate para você abrir. Mas o diabo, ele entra. Então a gente tem que estar acordada para ver o que o diabo está fazendo. Aí a Bíblia vai dizer que o próprio Caim leva Abel para o campo. O campo é o ambiente de Caim. Leva para o campo e mata no ambiente dele. Tem gente trazendo a gente para perto para matar. Aí ele mata e o Senhor fala assim, Caim, o que fizeste? Cadê teu irmão? Não, não sou guardião do meu irmão. Ah, não é? Tá, mas o sangue dele está clamando na terra, Caim. Caim, agora quando tu produzir na terra, ela não te dará com a mesma força. Pastora, meu Deus. Se Davi tivesse matado Saul, ele nunca seria o rei que ele foi. Quando a gente mata o outro em ambientes nossos, principalmente, né, aquele ambiente que a gente domina, se a gente mata, nunca mais, a Bíblia está dizendo, nunca mais a terra vai te dar da mesma força. Você já viu pessoa que tem dom, tem talento, tem tudo e não vai? Não acontece? Por quê? Porque a terra não vai produzir, porque tem sangue do irmão. Meu Deus. Quem carrega a palavra não pode ter sangue do irmão na mão. O Senhor dividiu os mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas, teu irmão como a ti mesmo. Aleluia. Você tem que olhar para o teu irmão e falar, eu gostaria que fizesse isso de mim. Quando a gente comenta alguma coisa, a gente tem que falar, eu gostaria que alguém falasse assim de mim. Eu não sei, mas a cada ano, quando era mais nova, eu sempre fui uma pessoa de falar muito. Mas a cada ano eu fico mais em silêncio. E por quê? Não é porque eu não gosto de falar, não. É porque, às vezes, na fala, a gente se perde. E eu tenho aprendido com a vida. Quantas coisas eu teria apanhado menos se eu tivesse falado menos? É verdade. Quantas coisas eu sofreria menos se eu tivesse observado mais e não dado logo o meu parecer? E eu vejo que quem carrega uma palavra do Senhor aprende a ter atitudes diferenciadas. Aleluia. Davi, em toda a sua trajetória, termina mostrando que carrega uma palavra. Glória agora Davi está velho, seu filho se levantou contra ele, ele está fugindo do reino. A gente sabe que ele pecou, mas ele se consertou com o Senhor. E você não vê Davi fazendo a mesma coisa do que ele fez lá atrás. Porque tem gente que fala, mas o Senhor perdoou Davi por isso. Mas você não vê Davi pecando da mesma forma que ele fez. E quando ele foge do seu filho, a Bíblia vai dizer que vem um homem dos descendentes de Saul, jogando pedra e blasfemando contra Davi. E um dos seus soldados diz para ele, Davi, quem ele pensa que é? Um cão morto, vou matar ele. E Davi diz assim, não, não mata. Que Deus me fazendo lembrar algumas coisas. Então, Davi me mostra até na sua velhice que ele não tem prazer em matar. Que é isso, missionária? Não. Mas ele tinha sangue na mão. Claro, ele foi naquela época, precisava de uma pessoa de frente do exército, ele teve que fazer várias atitudes, mas
você consegue entender que ele não mata sem motivo, e sem que o Senhor tivesse direcionado ele. Davi mostra que carrega uma palavra. E a igreja, nesses últimos tempos, ela tem que mudar um pouco. E quando eu falo igreja, pastora, eu falo no contexto. E nós estamos incluídos. Em quê? A gente tem que começar a mostrar para todos que a gente carrega uma palavra. E para a gente mostrar não é falando, brigando, gritando e outdoor. Não. É nas atitudes. Verdade. A igreja precisa se calar mais e ter mais atitude. Ou então, se quer falar muito, que a atitude, que a vida, que as características sejam maiores. Amém. Do que anda falando. Né? Então, é essa palavra que eu quero deixar nessa live. Você que carrega uma palavra do Senhor. Deus deu a palavra. Você tem certeza que foi Deus que deu? Então, as suas atitudes têm que ser diferentes. Você tem que mudar. Você tem que demonstrar na sua vida, no dia a dia, que você carrega essa palavra. Não só falando, mas trazendo na sua vida, em atitudes, que você tem uma palavra do Senhor. É verdade, meu pai. Oh, aleluia. Precisamos ser diferentes. Porque quantas vezes, né, missionária, a pessoa está lá no púlpito pregando, mas alguém lá no banco está dizendo, não vive nada daquilo. Nada disso. Não vive pastora. nada daquilo. E nós precisamos, né? Se temos a palavra viver, tremendo, viver essa palavra. Eu estava até conversando com a irmã ontem sobre isso mesmo. Como é difícil, porque falar é muito fácil. Pegar um texto, olha, tem que fazer, tem que obedecer, nós precisamos obedecer. Olha como o Davi fez. Mas será que eu estou fazendo? Eu estou obedecendo? Eu estou sendo exemplo? Eu posso falar porque a minha vida é uma carta aberta? É uma palavra do céu. É uma palavra hoje, realmente de despertamento. Paulo fala para Timóteo assim, ó, cuide de você e da sã doutrina, que você vai salvar você e quem te ouve. Então, primeiro, ó, olha a sua vida. Né? E eu não sei não, mas eu acho interessante que às vezes tem pessoas que falam tão bem, mas não conseguem nem ver que aquela palavra encaixa para si próprio. É o que eu falei aqui. Quantas das vezes eu fico contra mim mesmo? Senhor, eu preciso melhorar nisso aqui. Eu preciso crescer nisso aqui. Eu tenho que modificar. E eu fico vendo pessoas que não mudam. Passa anos e anos, a vida é a mesma. E é interessante as pessoas, por exemplo, que me conheceram na minha adolescência, antes de aceitar Cristo, ver uma Fernanda. Aí pessoas de 20 anos atrás conheceu uma outra Fernanda. Gente de 10 anos conheceu uma outra Fernanda. E gente de 2 anos, de 1 ano para cá, já vê outra Fernanda. Porque a gente tem que estar em evolução, melhorando a cada dia. Mas não é falando, é demonstrando isso. Porque as pessoas veem as coisas. Então não basta só dizer que eu tenho uma palavra de Deus. Deus tem uma promessa para mim. Eu tenho que mostrar que eu carrego essa promessa. Verdade. Que eu vivo essa promessa. Davi, eu acho interessante que Davi, pastora, hoje quando Israel se apresenta em qualquer lugar, numa Olimpíada, apresenta Israel, vem a bandeira, está lá a estrela de Davi como símbolo. Interessante que Deus, quando quer fazer que o nosso nome seja lembrado, Ele faz. Ele vai fazer. Não precisa. Davi já morreu. Davi
Já passou tanto tempo, mas o nome está sendo lembrado. Mas está sendo lembrado em quê? Porque não só carregou uma palavra, mas viveu essa grande promessa que Deus deu para ele. Amém. Saul também não foi rei? Foi até o primeiro do que ele. E aí? Só serve para ser lembrado como algo ruim, não como uma coisa boa. Então, que nós, ao partirmos dessa vida, esses dias eu preguei e falei sobre isso. Se você morrer hoje, as pessoas vão estar lá no seu enterro, vão estar chorando pela sua falta ou vão estar aliviados pela sua partida? A gente tem que questionar isso. É verdade. É isso aí. Né? A gente tem que questionar isso. Então, quando a gente for dessa vida, né, eu quero que Jesus volte e a gente seja arrebatado, todos nós. Mas a gente sabe que se Jesus não voltar num período e Deus tiver que levar que chegar o tempo, nós iremos partir. E se partir, alguém sentirá falta de você? De verdade? Né? Alguém realmente sentirá falta? Então, a gente tem que começar a avaliar nossas atitudes. A igreja tem que começar a pensar sobre as suas atitudes. Eu tenho visto algumas coisas nas redes sociais, eu sempre falo sobre isso, comento em algumas lives, comento em alguns vídeos que eu faço, porque já na rede social você já vê quem é a pessoa. Porque tem gente que o tempo todo na rede social é criticando o irmão, é botando piada com alguém que é crente, é fazendo chacota da igreja. Isso está muito sério. Isso está muito sério. E quem morreu por essa igreja não fui eu, não foi você. Aleluia. Quem morreu foi um Jesus. Aleluia. Foi um Deus que deu seu filho para morrer por essa igreja. Então, essa igreja tem valor e a gente tem que pensar muito bem antes de fazer alguma coisa contra ela. Tem dono, né? A igreja não é de pastor, de pastora. A igreja, não é? Às vezes eu fico vendo assim, né? Porque na minha igreja, a igreja do Senhor Jesus, né? A gente entende isso. É claro que a gente sabe que às vezes a pessoa está falando, né? Mas eu acho assim, eu acho que é melhor você ir pelo caminho da humildade, né? A igreja onde eu pastoreio, a igreja onde eu conduzo, a igreja... Porque a igreja não é nossa, a igreja é do Senhor Jesus, né? Se você conduz, é porque está alguém acima de você ainda que está lhe dando a palavra, que está lhe dando sentido, não é? Que está te dando uma liderança. A igreja é do Senhor Jesus, é verdade. Pertence a Ele. Com certeza. Ele que morreu por nós, Ele que fez tudo por nós. Quando eu dou um curso de liderança, eu falo sobre a liderança de Saul e liderança de Davi. Como é o tipo de liderança? É só você olhar o rebanho. Se o teu rebanho, a maioria é jumento, a sua liderança é Saul. Agora, se o teu rebanho, a maioria é ovelha, você é Davi. É claro, dentro das ovelhas, às vezes aparece uma jumenta ou outra, né? Mas quando você olha o rebanho, um rebanho rebelde, rebanho que fala, rebanho que bate de frente, todo o rebanho, avalia se você não é Saul. Se você não gosta de ser melhor do que o outro, do que você acha que manda, você faz como quer, você toma a frente do outro, você não respeita liderança. Então, você é líder, mas não respeita a liderança. Saul era isso. Saul simplesmente achou que pôde sacrificar, mas ele não tinha esse aval, né? Então, avalia se o seu rebanho, a maioria é jumento, porque Saul, antes de virar rei, cuidava das jumentas do pai.
E Davi, antes de ser rei, cuidava das ovelhas As do pai. ovelhas Então, do vamos Pai. trazer isso para a igreja. A gente, olhando o rebanho, a gente conhece a liderança. É, Senhor, é verdade. Verdade. Tremendo, tremendo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus conduziu essa palavra e falou conosco aqui, né? Palavra de reflexão, de confronto. Sabe, às vezes a gente está tão acostumado a ouvir Deus, vai te abençoar. Às vezes a pessoa está toda errada, está com a vida toda errada, em vida de pecado, sujo, mais sujo do que algumas piadas que fazem por aí. Mas o Senhor vai te dar, o Senhor vai te abençoar. Deus tem compromisso com uma vida santa. A Bíblia diz, ser de santo, porque eu sou santo. Ele tem compromisso com a obediência da sua palavra. Ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Então, eu acho que isso precisa ficar realmente bem claro, né? Termos compromisso com a palavra de Deus, vivê-la. Isso. Tremenda. Muito, muito maravilhosa. Antes de eu me despedir aqui, eu quero Aleluia. falar para o povo que está aí na live, vai lá, me segue, Fernanda Simões, Palavra de Ousadia. Eu faço parte do grupo Mulheres Ousadas, e a palavra ousada não é de abusada, é porque Fernanda significa ousada para promover a paz. Então, Mulheres Ousadas. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Frutos da Fé. Eu fui 25 anos, você me conheceu em outra igreja, né? Mas em agosto eu me mudei para Belford Roxo, estou morando agora na Baixada Fluminense, e aí eu tive que mudar de igreja, congreguei 25 anos ali na Praça Seca, mas agora eu congrego aqui pertinho da minha casa, e a minha igreja é a Assembleia de Deus, Ministério Frutos da Fé, pastor Valcir Moreira e minha pastora Sandra Moreira, e pregadora, tá, Selma? Pode chamar ela para fazer live. Quiser umas Amém. mulheres ousadas aí que pregam por aí também, pode Vamos. chamar que são bênção. Amém, amém. Glória a Deus. Poxa, missionária, obrigada aí pela sua presença aqui. Eu sei que vocês têm tanto compromisso aí, né, para pregar Eu fiquei todos os preocupada com a dias. cachorra de ficar latindo e eu de ficar tossindo. Mas é assim mesmo. A live é ao vivo, é isso que acontece É, mesmo, né? Mas realmente, muito obrigada pelo seu esforço. Fosse outra, até ia falar, não, pastora, eu não posso, que eu estou passando mal, mas o Senhor te abençoe e te guarde, tá bom? Foi amém. abençoadíssima. Um Deixa eu beijo mandar um aqui para beijinho aqui para as mulheres ousadas, minhas intercessoras, Bruninha, que eu vi a Miriam Cris, tá aí. A Miriam também Elisângela. você A conhece, né, Miriam tá Miriam? aí? Ah, eu vi Tá, a Mariana Lívia. também. Deus Vi te bastante abençoe, gente aí. Miriam. É, Gente, amo vocês. Sara, Deus abençoe, Ó, missionária daqui 2 dias Ana. é meu aniversário, hein? Ih, Pode ir gente, lá, marcar, vai, co- mandar vai, co- florzinha. vai, co- vai, vai, vai comemorar onde? Não tem Ó, nenhum se o tempo lugarzinho? tiver bom, eu já te falei para onde que eu vou, né? Lá pro Ah, sítio. vai? Se o tempo estiver bom, mas à noite eu estou na minha igreja. Quem quiser ir lá me dar um abraço, quem vai pregar sou eu. Eu ia pregar semana passada, mas eu fiquei doente, aí meu pastor pregou. Aí essa semana, que era ele que ia pregar, eu que vou estar ministrando. Então, se você quiser, Frutos da Fé, aqui em Belford Roxo, vem me dar um abraço. Amém. É engraçado, meu esposo faz aniversário dia 20, né? É? 20 de novembro. Inclusive, o culto é segunda-feira, dia 21. Você está convidada, Fernandinha, para o Oh, meu Ministério Deus! Crescer, porque Eu vou geralmente os estar cultos. voltando de viagem, eu vou para Recife Poxa, pregar, em Recife. amém. Aí eu volto na segunda. Eu acho que saímos de lá, eu acho que é 6 da tarde. Aí Ah, não vai não dar dá para mim ir, tempo. mas a gente, vamos combinar. Eu quero aparecer aí. Vamos lá, é aniversário dele. Quer dizer, ele faz domingo, mas a comemoração vai ser segunda-feira. Sempre tem alguns amigos, pastores que querem comparecer, né? E domingo cada um está É, nas suas igrejas. E mês de novembro é um mês bonito, né?
Meu marido Eu, que fala, é o mesmo mais bonito. Aí você fala, eu confirmo. com certeza. Eu amo. Eu amo. É verdade, é verdade. Mas então, Fernandinha, faz uma oração aí por nós. Miriam, Amém. Deus te abençoe. Henrique, Deus abençoe a sua vida. Obrigada, gente, aí pela presença de vocês. Eu vou salvar a live, vou marcar a Fernanda, que ela também pode colocar no perfil dela. E depois vocês vão lá, compartilhem com outras pessoas também, amigos de vocês, para que essa palavra possa alcançar muitos corações, e eu tenho certeza que isso vai fazer. E aí quero que você ore pelo meu irmão, pastor Valmir, ele também está enfermo, com a diabetes muito alta, com problema no coração, tem que fazer um cateterismo, e o filho da Geisa, enfim, por muitos enfermos que tiverem aqui, o Senhor é o nosso Deus. E que o Espírito do Senhor aplique essa palavra. Eu sempre, no final da minha oração, que eu ministro, eu sempre gosto de falar isso, sabe, Fernanda? Que o Espírito Santo de Deus aplique a palavra para a gente viver. Não apenas lê-la, escutá-la, mas a obedecê-la. E eu tenho certeza, se o Espírito Santo fizer isso, nós vamos viver muito tempo debaixo da proteção e da palavra do nosso Deus. Foi tremendo hoje. Aleluia. Glória a Deus. Amantíssimo Deus, Pai amado e querido, Senhor, nós Obrigada, queremos te Senhor. louvar, Senhor. Te Obrigada, louvar, Senhor. Senhor, te engrandecer por esse tempo. Senhor, por Amém. essa oportunidade, Senhor, que hoje Aleluia. nós temos que outrora a sua igreja não tinha. Senhor, que Aleluia, seja Jesus. bênção para os ouvintes, Sim, por cada Senhor. um que estavam aqui, Senhor, aqueles que vão Em cessar nome de depois. Jesus. Toma a vida dos teus filhos, Pai. Visita Senhor, agora, Jesus, pelo é um poder da tua tempo em palavra. que a sua palavra está sendo pregada, mas é Aleluia. nesse tempo que a sua palavra necessita ser vivida. Ajuda a sua igreja, Verdade. me ajuda. Me Ajuda a ajuda, pastora Senhor. Selma, Me ajuda cada ajuda, um Senhor. desses ouvintes, Senhor. Nós precisamos não só ser pregadores, mas ser, Senhor amado, exemplo na nossa vida. Aleluia. Nos ajuda a vencermos. Pai É amado, nos verdade, ajuda, Jesus. Senhor, porque eu sei que recompensa nós teremos. Glória a Senhor, eu quero te Deus. apresentar nessa hora a minha saúde, a saúde Sim, da, Senhor. da tua filha. Eu quero pedir a Sim, saúde do Senhor. irmão da sua filha, pastor Sim, Valmir. Senhor. É Senhor, verdade. toma o filho da Visita o seu Geisa em filho, tuas Senhor. mãos. Cada um Visita, dos teus Senhor, pelo filhos que poder da estão tua em sua palavra. enfermidade, Todos os seja enfermos, ó Deus. repreendido em nome Agora, de em Jesus. nome de Senhor, nos Jesus. dá restabelecimento para a Sim, glória Senhor. do seu nome. Através da Senhor, tua palavra, toma, Senhor. Senhor, a primazia da nossa vida em Aleluia. tuas mãos. E muito obrigado, Pai, porque a cada dia tu tem Obrigada, nos Senhor. ensinado. Senhor, enquanto estivermos aqui, temos oportunidade de Amém. melhorarmos. Não, Senhor, de querer melhorar o Aleluia. outro, mas de nos melhorar. Senhor, Sim, nos Senhor. ajuda. Em Sim, Senhor. nome de Jesus. Sim, Amém. Senhor. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Fernandinha. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Eu vou te chamar outras vezes, tá bom? Deus Pode chamar, pode abençoe. chamar. Esse Vamos. final de ano que ficou muito confuso, ano que vem já tem uma pessoa já de frente da minha agenda e eu vou mudar algumas coisas, mas é por causa da saúde. Porque eu queria ajudar todo mundo, apoiar todo mundo, e acaba eu ficando muito cansada, eu trabalho fora. Então, eu vou ano que vem diminuir um pouquinho. Então, quando vocês verem aí um pouquinho menor, mas é porque eu estou me dedicando um pouquinho mais à minha saúde, eu preciso. Mas é só igual uma flecha, a gente puxa um pouquinho para trás para depois ter mais fôlego para ir para frente. É verdade. E a gente tem que realmente pensar na saúde, né, Fernanda? Porque depois, quando a gente. Até eu estava conversando, né, acerca desse meu irmão, ele sempre não se preocupou muito com a saúde, tinha diabetes alta. Eu falei, meu irmão, toma cuidado, faz essa dieta, não come doce. Mas aí, às vezes, a pessoa só valoriza mesmo quando está
quando está lá no hospital, quando está passando esse problema. Então, tá certo, amiga, que você cuidar mesmo, agora, antes que não piore, e com certeza, melhorando, vai voltando para fazer a obra de Deus mesmo. Obrigada mesmo, tá, gente? Deus Obrigada, amor. abençoe. Deus Beijo. abençoe. Obrigada, Augusto. Gente, amanhã é feriado, né? E na quinta-feira a gente tem culto lá na nossa igreja. E quem quiser, na parte da manhã a gente tem oração de 8h30 às 10h30, consagração, oração com a palavra. E depois, 10h30 às 13h, a gente tem um seminário de cura e libertação com a missionária Luísa, e tem sido um tempo assim precioso. Então, se você quiser, é ali do lado do Guanabara, na estrada Pedro Borges de Freitas, 174. É muito fácil de chegar, Irajá, próximo ao Guanabara, próximo ali à praça. É muito fácil, muito fácil. Vai ser um prazer receber vocês, tá bom? E domingo é BD às 9h e à noite às 18h, o nosso culto de louvor. Eu espero você é o nosso convidado. Obrigada, Kellen, já colocou aí a estrada Pedro Borges de Freitas, 174, na rua que tem o posto de gasolina. Nós estamos ali orando por você, clamando por você. Se você entrar ali naquela igreja, você verá um povo acolhendo você, orando por sua família, orando com você, e eu tenho certeza que você será bem acolhido, tá bom? Faça-nos uma visita. Deus abençoe a sua vida e até quarta-feira, se Deus quiser. Quarta-feira eu vou estar com uma amiga aqui também muito querida, a pastora Deusdete, né? Ela é maravilhosa, ela é uma bênção, e eu espero você. Miriam, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a Fernanda, é verdade, né? Que Deus possa estar realmente entrando na sua casa, abençoando o seu lar, em nome de Jesus. Até quarta-feira, se Deus quiser.